Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais do curso técnico em Secretariado. E não é apenas mais uma aula de Ética e Relações Interpessoais, é a aula de Ética e Relações Interpessoais, a aula magna, a aula das aulas, a aula Nobel de Ética e Relações Interpessoais. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Brasileira do Piauí, Domingos Mourão 1 e 2, Gil Bué, Santa Filomena. É muita gente linda, maravilhosa, que aos poucos está chegando a nossa aula, a nossa transmissão. João Costa também. Aquele abraço carinhoso, meus queridos, minhas queridas. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? Qual será a nossa temática de hoje? Alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas. As 5 dimensões da ética empresarial, porque vocês em pouco tempo estarão, olha só, trabalhando como técnicos em secretariado em alguma empresa e precisam saber como as empresas funcionam, qual é a dinâmica de um funcionamento de uma empresa no que diz respeito à dimensão ética. Abraço carinhoso, Daniel Paixão Rodrigues, aluno da escola, Unidade Escolar Francisco José Tibúrcio, de Betânia, do Piauí. Turma, nossa aula tem como objetivo apresentar as 5 dimensões da ética empresarial. A sustentabilidade é uma dimensão, o respeito à multicultura, o aprendizado contínuo, a inovação e a governança corporativa. Nossa aula terá 6 partes. Na primeira parte, vamos recordar a aula anterior, bem anterior, há algumas semanas atrás, aula sobre o Código de Ética do técnico em secretariado. Depois, vamos fazer um estudo de caso e, por meio desse estudo de caso relacionado à ética, vamos recordar alguns conteúdos também de aulas anteriores, desde o conceito de ética, as dimensões da ética, as relações interpessoais, tudo será abordado nesse estudo de caso. Também vamos ter uma visão geral da ética para assimilarmos, ou melhor, para reforçarmos alguns conteúdos da ética que vão nos ajudar, auxiliar a compreendermos quais são as dimensões da ética empresarial. Dimensões essas que eu acabei de citar. Olha só, sustentabilidade, uma dimensão da ética empresarial, o respeito à multicultura, à diversidade, o aprendizado contínuo, a responsabilidade por sua formação pessoal e profissional, a inovação, busca de novas formas, metodologias, tecnologias para o exercício da profissão e a governança corporativa. Em seguida, teremos uma revisão e nossas atividades costumeiras. Vem comigo, vamos responder algumas questões da aula anterior, Alvorada do Gurgueia,
Brasileira do Piauí, Domingos Mourão, 1 e 2, Gil Bues, Santa Filomena, João Costa, Simões e meu amigo Daniel Paixão, de Betânia do Piauí, aquele abraço carinhoso. Alvorada do Gurgueia, a Escola Agrícola do Denox, professora mediadora, minha amiga Fabiana. Também temos o povo de Coivaras do Piauí, minha amiga professora Gardênia Cerqueira, professora assistente, nota 1000. Abraço carinhoso, turma. Vem comigo. Primeira atividade relacionada à aula anterior. Quando nós abordamos a questão do Código de Ética do Secretariado, nós tratamos da deontologia. O que é a deontologia? Estudamos sobre isso. Hoje vamos verificar se o conteúdo foi ou não assimilado. Então, assinale V ou F. V, se a afirmativa for verdadeira, F, se ela for falsa. Então, vem comigo, olha só. A primeira afirmativa diz: o significado da deontologia é ciência do dever e da obrigação. Exatamente, verdadeiro. Aprendemos na aula anterior que deontologia é um ramo da filosofia, é um ramo da ética que aborda justamente deveres, normas e obrigações. A deontologia é a essência dos códigos de ética profissionais e empresariais. Fernanda Paixão Silva, Unidade Escolar, professor Francisco José Tibúrcio de Betânia do Piauí, professora mediadora Fernanda, aquele abraço carinhoso, minha querida. Olha só, Fartura do Piauí já colocou até a resposta. Fartura diz que é tudo verdadeiro. Vou colocar aqui, serei justo com Fartura do Piauí. Serei justo com essa turma que já colocou a resposta afirmando que é a letra A. Tudo verdadeiro. Então vem comigo, vamos verificar se Fartura do Piauí assimilou bem o conteúdo. Vamos, vem comigo. O objeto de estudo da deontologia é o fundamento do dever e das normas. Verdadeiro. Exatamente. Se é uma ciência que aborda o dever e a obrigação, o seu objeto de estudo é o fundamento do dever, das normas, das obrigações. Verdadeiro. Agora a letra C. Muita atenção com a letra C. Atenção, olha. A deontologia é também conhecida como teoria do direito. Será que a deontologia é a teoria do direito? Ora, se é a ciência do dever e o fundamento, o objeto de estudo da deontologia é o dever, ela é, na realidade, a teoria do dever. Então, a letra C, olha só, é falsa. E a resposta correta é a letra B. V, V e F. A letra B é a resposta correta. Muita atenção, queridos alunos, queridas alunas, no momento em que estamos lendo as afirmativas, o comando de um item, de uma questão. Para você que acertou aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar.
Agora vem comigo, olha só. Vamos para a segunda. Muita atenção no enunciado, ou melhor, no comando da segunda questão ou segundo item. Beneditinos do Piauí estão presentes. Olha só, fartura do Piauí, unidade escolar Areolino Fernandes Braga. Estavam com saudade do professor Marciano. Eu também com muita saudade dessa cidade, fartura do Piauí, cujo nome nos enche de otimismo, nos enche de força e nos enche de alegria. Onde você mora? Em fartura. Olha só que maravilha, um nome de cidade maravilhoso, e a cidade formada por pessoas maravilhosas, inteligentes, polidas, perspicazes. Beneditinos, aquele abraço carinhoso, turma, vem comigo. Segunda, olha só. Assinale a alternativa que contém uma atitude antiética que deve ser evitada pelo técnico e secretariado. Então, olha só, é uma atitude antiética que não deve ser cometida pelo técnico e secretariado. Letra A, B, C ou D? Qual é, na opinião de vocês? Eu vou ler cada uma. Beneditinos diz que a letra A afirma que é a letra A, mais alguém afirma que é a letra A, fartura do Piauí. Eu não sei porque eu estou escrevendo nome próprio iniciando com letra minúscula. Não sei por quê, mas acabei de consertar. Eu sei por quê, porque eu olho no chat e eu copio. Eu olho no chat e copio. Domingos Mourão também fala que é a letra A. Eu nem vou ficar muito tempo nesse item, não é? A Sara também colocou letra A. E, de fato, turma, eu vou marcar com marca-texto. Prejudicar deliberadamente, ou seja, né, eu optei por prejudicar as pessoas, né, outros profissionais no ambiente de trabalho, isso deve ser evitado. Pode ser que uma ação sua no ambiente de trabalho prejudique alguém. Pode ser que isso aconteça. Mas isso nunca pode ser algo que partiu de você deliberadamente, que você sentiu a vontade e prejudicou outro colega no ambiente de trabalho. Cocal de Telha também colocou letra A. A Sara, abraço carinhoso para você que acertou. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Sara Carvalho, que é da unidade escolar Francisco José Tibúrcio, Betânia do Piauí. Meus amigos de Coivara do Piauí, aumenta o volume da TV, queridos. Abraço carinhoso. Pode comemorar. Vem comigo. Segura a emoção. Vem comigo, olha só. Terceiro item. Agora vamos falar, olha só, dos direitos do técnico em secretariado. Eu vou colocar letra V se for verdadeiro, for um direito. Tá bem? Então, se for um direito, eu vou colocar a letra V. Mas, se for um dever e não um direito, eu vou colocar a letra F. Está bem? Então, muita atenção, certo? No enunciado, na afirmativa. Bom, participar de entidades representativas da categoria é um direito do técnico e secretariado. Não é um dever, mas é recomendável. Mas é um direito seu. Você tem acesso ao sindicato, às reuniões sindicais, aos encontros sindicais. Você pode se candidatar a ser diretor da sua entidade representativa.
ninguém pode lhe impedir. Então, é um direito letra V. Está bem? Vamos para a segunda. Olha só. Segunda afirmativa. Procurar informar-se de todos os assuntos a respeito de sua profissão e dos avanços tecnológicos que poderão facilitar o desempenho de suas atividades. Pensa comigo. Eu preciso me informar. É uma ação que deve partir de mim. Eu preciso me informar sobre a profissão de técnico e secretariado para melhor exercê-la. É um dever. Não somente para técnico e secretariado, mas para toda a profissão. Você tem a obrigação de estudar, informar-se, para que você possa exercê-la melhor. O cantor de música brasileira, popular brasileira, Roberto Carlos, ele passou por um drama na sua infância que até hoje ele tenta esconder da sociedade. A sua perna, não me recordo agora se é a esquerda ou a direita, ela foi, parte dela, esmagada por um trem enquanto ele era criança. Ele narra esse fato numa canção dele chamada Traumas, em que ele fala o som do apito, o sangue no terno de linho branco. Você procura a letra Traumas, da música Traumas, que ele aborda essa questão, mas ele nunca fala isso abertamente em entrevistas. Ele não autorizou uma biografia muito bem escrita de um autor brasileiro, porque ele aborda esse fato na biografia, mas porque eu quero citar esse fato como um exemplo desse procurar informar-se sobre os avanços da sua profissão. Conta-se que o Roberto Carlos, quando o trem esmagou uma parte da sua perna, cerca de um palmo abaixo do seu joelho, o primeiro médico que lhe atendeu falou que ele deveria cortar toda a sua perna. Então, olha só, um jovem, um adolescente, uma criança, iria cortar a sua perna inteira por recomendação do médico. No entanto, um outro médico que trabalhava no mesmo hospital e que era bastante estudioso, havia acabado de ler e estudar um artigo de uma revista científica da área de medicina, e nesse artigo o autor comprovou que, em casos semelhantes a esse, como o do Roberto Carlos, não precisa cortar a perna inteira, somente a parte que foi esmagada, a parte que foi, digamos assim, danificada. E assim foi feito. Esse médico mais atualizado, ele cortou apenas uma parte da perna do Roberto Carlos, e o Roberto Carlos até hoje usa uma prótese para essa sua perna. Então, percebe? O segundo médico é alguém que estudou, alguém que se interessou pelos estudos, alguém que se interessou pelos avanços da sua profissão e estava muito mais adiantado com relação ao primeiro, que logo de imediato diz, corta a perna inteira. Então, você será técnico em secretariado, estude, se informe sobre a sua profissão. Esteja sempre um passo à frente dos outros profissionais da área. Bom dia, Fernanda Custódio de Paquetá. Abraço carinhoso. Vamos verificar o seu pedido, minha querida. Aquele abraço. Terceira afirmativa. Ter acesso a cursos de treinamento e a outros eventos cuja finalidade seja o aprimoramento profissional. Então, aqui é um direito. Da mesma forma que é um dever você procurar se informar, estudar sobre sua profissão, você tem direito a ter acesso a esses cursos de treinamento, ou melhor, de atualização e aperfeiçoamento, tá bom? Vamos para a quarta afirmativa. Olha só. Assinar documentos que possam resultar
no comprometimento da dignidade profissional da categoria. Veja bem, aqui nem é um direito e nem é um dever. Essa afirmativa é falsa porque ela está relacionada principalmente à dimensão antiética. Você não pode assinar documentos na empresa em que você for trabalhar que comprometam a sua dignidade pessoal, a sua dignidade profissional e a dignidade profissional da categoria. Vocês estarão muito expostos a esse tipo de situação. Assinatura de documentos que podem lhe comprometer até em termos criminais. Então, muito cuidado. Jamais assine documentos na empresa que possam lhe comprometer, tá bem? Mesmo que haja uma pressão para que isso aconteça. Resposta VF. VF é a letra B. Letra B. Muito bem, querido aluno, querida aluna, letra B. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Maravilha, maravilha. Abraço carinhoso a tantos polos, alunos maravilhosos, lindos, que acompanham essa aula. Vem comigo. Vamos começar o assunto específico da nossa aula, enquanto eu mando aquele abraço carinhoso para Isaías Coelho. Salve, salve. Também volto a repetir, Coivaras do Piauí, Cocal de Telha, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Paquetá, gente linda, a Sara, a Fernanda, Ceissa Ribeiro aqui presente também. Muito obrigado. Fernanda Paixão também, muito obrigado pela participação de cada um e cada uma. Alvorada do Gorgueia, Belém do Piauí, Brasileiro do Piauí, Cocal de Telha, Domingos Mourão, Gil Boés, Isaías Coelho, João Costa, Santa Filomena, Simões. Salve, salve, turma! Vamos agora recordar alguns aspectos da ética empresarial, sem tocar especificamente, nesse momento da aula, na questão das dimensões da ética empresarial. Nós vamos fazer um estudo de caso. Esse estudo de caso, ele ocorreu na dimensão ética de uma empresa. Houve um choque cultural, um choque de valores entre um gerente e a empresa na qual ele trabalha. E ao estudarmos esse caso, nós vamos, certo, recordar alguns conceitos, alguns conteúdos, alguns tópicos das nossas aulas anteriores sobre ética. Vamos estudar esse caso, está bem? Ele praticamente toda essa aula será um estudo desse caso e você pode participar no chat, fazendo uma reflexão sobre o que está ocorrendo, certo? Colocando sua opinião, seu ponto de vista sobre essa questão, esse caso que vai ser colocado agora. A fonte desse estudo é essa daqui. Você pode depois, pelo link, ter acesso a esse caso e outros casos que estão disponíveis nessa página eletrônica. Vem comigo então. Aspecto 1 do caso. Qual é o caso? Ética e choque cultural numa empresa. Não vamos citar o nome da empresa por questões éticas, tampouco o nome do gerente dessa empresa. Aspecto 1. Características da empresa e do colaborador. Recordam quando nós estudamos
sobre postura profissional, que deve haver um ajuste entre a sua pessoa e a empresa na qual você trabalha, preste muita atenção nesse caso, que ele aborda justamente esta questão ética. Olha só, um consultor nos relata o caso de um profissional. Então, que caso é esse? Esse profissional, ele possui excelente qualificação técnica. Olha só, esse profissional, o gerente dessa empresa, ele possui uma excelente qualificação técnica. Ele possui grande experiência e profundo senso de responsabilidade. Olha só, ele possui as habilidades técnicas e habilidades interpessoais, sociais, fundamentais para o exercício da sua profissão. Porém, há uma questão que vai conduzi-lo ao choque com a sua empresa. Esse profissional, ele está há muito tempo... Perdão, deixa eu apagar aqui. Ele está há muito tempo em uma organização. Ele possui a qualificação para ser promovido a diretor. Ele é um gerente e essas 3 características que eu destaquei agora há pouco, excelente qualificação técnica, grande experiência e senso de responsabilidade, essas 3 características conferem a ele as atribuições necessárias para ser promovido a diretor. Porém, há muito tempo ele estava estacionado no posto de gerente da empresa. Apesar dele reunir a qualificação técnica necessária para ser um diretor da empresa, ele está há muito tempo no cargo de gerente. A pergunta é, por qual motivo? Vem comigo, vamos conhecer o motivo. Choque cultural. De acordo com o consultor que acompanhou o caso. O que quer dizer choque cultural? Essa empresa era uma empresa alemã. Ele é gerente de uma empresa alemã. E o ambiente de trabalho nessa empresa era circunspecto, silencioso e formal. Ou seja, um ambiente, digamos assim, numa linguagem mais popular, um ambiente sério. Vou colocar entre aspas, porque é só para a gente entender o que quer dizer essa tríade de palavras. Circunspecto, silencioso e formal. Porém, o temperamento do gerente era oposto a circunspecto, silencioso e formal. Esse gerente era alegre e expansivo. Ele gostava de contar casos engraçados e de rir. E ele chegava a fazer algumas ironias com a seriedade dos outros. Então, a empresa possuía um ambiente de trabalho circunspecto, silencioso e formal. Um ambiente de trabalho sério. E o gerente era uma pessoa alegre, expansiva, engraçada e que chegava a dizer com certa ironia para as pessoas: não se leve tão a sério. Seja uma pessoa mais leve, mais descolada, digamos assim. Bom, os diretores, em sua maioria alemães, eles viam no comportamento do gerente, a leitura que eles faziam do comportamento do gerente é que o gerente era uma pessoa imatura e não confiável. Veja bem, ele tinha experiência no ramo, grande experiência, e ele tinha um profundo senso de responsabilidade. Mas os diretores da empresa disseram que ele era imaturo, não tinha experiência e não era confiável, não possuía responsabilidade. Por quê? Porque não dá para confiar, porque ele é meio moleque.
ele é inteligente, muito bem preparado, mas ele está fora do padrão da empresa. Ele não está ajustado ao padrão de comportamento da empresa. Um alerta para todos nós, também para vocês, jovens, que vão ingressar no mercado de trabalho, ou já estão alguns, mas eu falo diretamente para aqueles que estão cursando o curso técnico em secretariado, um alerta para vocês. Busquem se ajustar ao padrão da empresa onde vocês forem trabalhar. Tanto o padrão de uniforme, como o padrão cultural, o ambiente de trabalho, tá bom? Continuando, agora vamos para o aspecto 2. O consultor, ele fez um diagnóstico da situação. Bom, o consultor, ele fez um diagnóstico da situação, conversou com os diretores, conversou com esse gerente, com pessoas no ambiente de trabalho, e ele chegou à seguinte conclusão: havia uma falta de afinidade cultural entre o gerente e a empresa. Estão acompanhando bem? Alvorada do Gurgueia, Belém do Piauí, Beneditinos, Brasileira do Piauí, Cocal de Telha, Capitão de Campos, Giboés, Domingos Mourão, Isaías Coelho, Santa Filomena, Ceissa Ribeiro, Fernanda Custódio, Sara Carvalho, Fernanda Paixão. Turma, os diretores, ao escutarem esse diagnóstico do consultor, eles concordaram com essa avaliação. Olha, de fato, há um choque cultural entre esse gerente e os valores da nossa empresa. A sua avaliação foi correta e ética. E então os diretores deixaram o consultor à vontade para encontrar outra oportunidade para aquele profissional noutra empresa. O consultor assim o fez. Encontrou e ofereceu ao gerente um cargo de direção noutra companhia, proposta que ele prontamente aceitou. Então, esse gerente que estava estacionado nesta empresa, ele foi colocado noutra empresa, certo? E nessa empresa nova, ele assumiu o cargo de direção. Laísa Santos, capitão de campus. Giovana Vitória, capitão de campus. Turma, dessa situação, das características apresentadas do colaborador e da empresa e do diagnóstico consultor, foram elaboradas 3 questões. Está bem? Questões para discussão, para reflexão nossa e para discussão. Então, vocês já entenderam a situação. Um profissional altamente qualificado, com experiência e responsável, ele não foi promovido numa determinada empresa por uma questão ética, um choque cultural, um choque com os valores dessa empresa. Bom, a questão é a seguinte: esse caso é realmente de conflito de valores e choque cultural? Qual é a sua opinião? De fato, houve um conflito de valores e choque cultural? Ou há outras razões? A empresa possui outras razões que ela não quis, colocar de modo claro para justificar a não promoção desse profissional? É de fato choque de valores, choque cultural e conflito de valores? Ou nós temos outras questões que não foram abordadas e nem detectadas pelo consultor? Bom, para a gente responder essa questão, nós precisamos identificar os valores que são professados pelas empresas. A identidade cultural, a identidade organizacional da empresa, que é basicamente a missão, a visão, os valores e o código de ética. Como eu vou conseguir esses dados?
pesquisando na página de valores dos sites corporativos. Você vai em qualquer empresa que possui uma página eletrônica, há um tópico que aborda a missão e os valores dessa empresa, a sua identidade organizacional. Nessas páginas, o que é que você vai procurar nessas páginas? Você vai procurar nessas páginas se alguma empresa possui valores como circunspecção, seriedade, restrição ao riso e formalidade como valores organizacionais. Alguma empresa coloca como valores próprios, seriedade, circunspecção ou formalidade, nós encontraremos em páginas eletrônicas esses valores junto de outros valores como honestidade, transparência, sustentabilidade. Tá bem? Para tentarmos entender um pouco essa questão, nós vamos verificar a identidade organizacional de duas empresas. Eu visitei a página eletrônica dessas duas empresas e eu busquei nos valores dessas empresas se entre esses valores existia a circunspecção, a seriedade e a formalidade, que são características que a empresa alegou para não promover aquele funcionário. Nós temos aqui uma questão ética gravíssima, porque se essa empresa que não queria promover o funcionário, ela alegou valores que não estão listados na sua identidade organizacional, ela foi profundamente antiética com o profissional. Porque em nenhum momento, desde a etapa do treinamento até o exercício da profissão do gerente, ele foi orientado sobre esses valores serem importantes para a empresa, de tal forma que estão, listados na identidade organizacional da empresa, no tópico valores. Então, vem comigo. Nós vamos estudar agora duas empresas. Uma empresa alemã, a Bayer SA. Nós vamos apenas observar quais são os valores da Bayer SA. E uma empresa brasileira do ramo da educação, a UBE Umberg. Depois, você em casa, você pode pesquisar outras páginas eletrônicas. E é bom que pesquise. E se você, por acaso, participar de alguma seleção de determinada empresa, vai até a página eletrônica da empresa e vê quais são as missões, os valores e a visão dessa empresa. Primeiro, para ver se você se ajusta a essa empresa. E também para você ter um elemento a mais a seu favor no momento da seleção. Demonstrar conhecimento sobre a empresa. Vitória Sá, bom dia! Abraço carinhoso, minha amiga Vitória Sá, que é dessa cidade linda. Betânia do Piauí, Arnaldo Fontinelli, Unidade Escolar Francisco Sales, de Castelo do Piauí, outra cidade maravilhosa. Vem comigo! Vamos agora dar uma olhada, estudar missão e valores da Bayer SA. A Bayer é uma empresa química e farmacêutica alemã, fundada em 1863. É quase uma empresa bicentenária. Ela foi fundada na Alemanha, não é? Nessa cidade, Renânia do Norte, Westfália, Alemanha. Bom dia, Padre Marcos! Abraço carinhoso. Turma, segundo o site, a cultura corporativa da Bayer é um fator importante para a empresa. Olha, é uma empresa alemã. Nós temos uma imagem dos alemães exatamente como essa descrita
no estudo de caso. Os alemães são pessoas circunspectas, silenciosas, formais e sérias. Mas temos aqui uma empresa alemã e olha o que ela afirma sobre os seus valores. No centro da cultura empresarial estão os seguintes valores. Eles utilizam a palavra life, que quer dizer vida. Cada letra da palavra life é um valor caro para essa empresa, para a Bayer. Leadership, liderança, é um valor da Bayer, liderança. Integrity, integridade, ser pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa que pratica ações corretas. Flexibility, flexibilidade. Efficiency, eficiência. Então, olha só, vou apagar e marcar os valores. Liderança, integridade, flexibilidade e eficiência, formando a palavra life. Não encontramos, dentre os valores de uma grande organização, empresa alemã, não encontramos valores como circunspecção, seriedade e formalidade. Talvez faça parte do currículo oculto da empresa. O que é currículo oculto? É uma expressão da pedagogia, está bem? Uma expressão da pedagogia que diz que as escolas possuem um currículo. Nesse currículo, por exemplo, estão listadas, estão citadas as disciplinas de cada série, português, matemática e os conteúdos. E há também um currículo oculto, que são os valores daquela escola, o ambiente de trabalho que não está descrito no papel, mas que quando você põe o pé, você sabe, você descobre como essa escola funciona, como é a dinâmica dessa escola. Aldenora, bom dia! Show, professor! Obrigado, querida! Unidade Escolar Paulo Ferraz, capitão de campus, abraço carinhoso. Bom, então, não há circunspecção, formalidade, silêncio. Essa empresa Bayer, ela valoriza profissionais que tenham liderança, que sejam íntegros. Olha só, flexibilidade. Ó. É o contrário de formalidade, de circunspecção, de seriedade e silêncio. Flexibilidade e eficiência. E a missão? Ciência para uma vida melhor. Não é a ciência aplicada, não a ciência pura, ciência aplicada. Tá bom? A Bayer, na sua página eletrônica, ela ainda aborda mais alguns aspectos de cada um desses valores. Por exemplo, o que é liderança para a Bayer? Jogar para ganhar. Ser a melhor empresa do ramo. Liderar por propósito, ou seja, a nossa vocação, nós somos criadas para liderar o ramo da indústria química. Promover o desenvolvimento pessoal dos colegas. Então, uma pessoa, um colaborador da Bayer, ele deve promover o desenvolvimento pessoal e também de seus colegas, os demais colaboradores no ambiente de trabalho. Integridade. O que a Bayer entende por integridade? Olha só. Agir de forma sustentável e ser um exemplo. Vamos abordar essa questão da sustentabilidade quando citarmos as 5 dimensões da ética empresarial, mas veja bem a questão do exemplo. Liderar pelo exemplo. Integridade é liderar pelo exemplo. Construir confiança, ser inclusivo, colaborar e conectar. Isso tudo é o que a Bayer entende por integridade. Flexibilidade. Criar valor com seus clientes. Inovar e experimentar. Ser digital. Conhecer o mundo digital. Conhecer esse mundo novo, que já não é mais tão novo, mas nós estamos na adolescência tecnológica da humanidade. Eficiência. Ser responsável. Para a Bayer,
ser eficiente é ser responsável, é ser ágil, é ser corajoso e empoderar os demais. Olha só, liderança democrática. O que nós podemos concluir dessa primeira empresa alemã, a Bayer SA, que não é toda empresa alemã que, no seu ambiente de trabalho, ela coloca como valores fundamentais a circunspecção, a seriedade e a formalidade. É uma característica da empresa estudada, não é da cultura organizacional empresarial alemã como um todo. Nós acompanhamos a Copa de 2014. Nós vimos, testemunhamos como os jogadores alemães, por exemplo, eram simpáticos, eram altamente tolerantes, eram pessoas que respeitaram a cultura local, a cultura brasileira. Para muitas pessoas, a imagem sobre a cultura alemã, ela mudou após a Copa de 2014 com a vitória da seleção alemã. Agora vamos para a UBE Umbeck, uma empresa do ramo da educação. Está bem? A UBE tem sede no Distrito Federal, a Umbeck sede em Recife. Ambas constituem o Grupo Marista Centro-Norte de Educação, está bem? E possui missão e valores que vamos estudar agora. Então vem comigo, ó. Missão. Nossa missão é educar e evangelizar crianças, adolescentes e jovens. Essa missão é fundamentada em Marcelino Champagnat, o fundador dos Irmãos Maristas das escolas, e a nossa missão também é formar cristãos e cidadãos que sejam comprometidos na construção de uma sociedade sustentável, justa e solidária. Essa é a missão. Em nada se assemelha com o alegado pela empresa que não quis promover o seu gerente. Seguindo adiante, nossos princípios, que são os valores. Educação integral, uma educação religiosa, centrada em Jesus Cristo, inspirada em Maria. É uma escola que tanto cuida da educação formal, também como da educação religiosa e espiritual dos estudantes. Articulação entre fé, cultura e vida. Excelência nos serviços e produtos. Foco em resultados nas áreas de atuação. Respeito à diversidade, fomento da inclusividade. Compromisso com pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. Responsabilidade social e ambiental. Atuação profética pautada por 3 valores: ética, justiça e transparência. Não lemos nem na missão e nem nos princípios, nos valores da UBE Umbeck, do Grupo Marista Centro-Norte, não lemos, não detectamos circunspecção, não detectamos formalidade, seriedade, restrição ao riso. O que reforça a nossa tese de que é uma característica exclusiva daquela empresa e que aquela empresa deveria ter sido mais transparente com o seu colaborador, apresentar ao seu colaborador o código de ética oculto, digamos assim. Alguns valores que são vivenciados no ambiente de trabalho e que não estão necessariamente listados nos valores, na missão, visão e no código de ética da empresa, tá bom? Vamos agora para a segunda questão. Se você fosse o diretor daquela empresa, você teria coragem de tornar público, inclusive num programa de televisão, no Roda Viva, por exemplo, que você recusou a promoção ao gerente
em razão da sua falta de maturidade e de confiabilidade, vejam bem, o consultor do caso, ele detectou que o gerente, ele tinha excelente qualificação técnica, grande experiência e profundo senso de responsabilidade. E ele foi desligado da empresa porque era imaturo e irresponsável, segundo os seus diretores. Provavelmente a empresa agiu de modo antiético com esse colaborador. E por isso a pergunta, você teria coragem, se fosse diretor da empresa, de falar num programa como Roda Viva, por exemplo, da TV Cultura? Olha, não, ele foi demitido porque era imaturo e irresponsável. Quando mostrasse os resultados da empresa, os próprios resultados da empresa iam desmentir a sua colocação. Você sustentaria que é justo recusar a promoção porque o gerente era inteligente? Olha só, o gerente era inteligente, ele era bem preparado, ele tinha excelente qualificação técnica, grande experiência, profundo senso de responsabilidade. Olha só as qualidades do gerente. Mas ele tinha um pecado. O seu pecado era ser alegre, expansivo, gostar de contar piadas e de rir. Você teria coragem, enquanto diretor dessa empresa, de dizer, por exemplo, à grande imprensa, que foi justamente isso, essa razão da demissão do colaborador? Ele era alegre demais. O que você acha? Alvorada do Gurgueia, Belém do Piauí, Beneditinos, Brasileira do Piauí, Capitão de Campos, Cocal de Telha, Domingos Mourão, Gil Bués, Isaías Coelho, Jaicó, Padre Marcos, Santa Filomena, Porto do Piauí, minha amiga Fernanda Custódio, também a Fernanda Paixão, Ceissa Ribeiro, Giovana Vitória, Laísa Santos, Vitória Sá, Arnaldo Fontenelle, Adenora Lira, de Capitão de Campos, Jailson Joaquim, de Padre Marcos, e a Larice Dias, de Belém do Piauí. Você teria coragem, enquanto diretora, de sustentar isso na imprensa? Como dizia na minha época, cartas para a redação. Questão 3. Pelo enunciado do caso, percebe-se algo claro. A empresa não tinha intenção de promover o gerente. Porém, ela não informou ao gerente sobre esse fato. Pergunta-se: foi ética a conduta da companhia? Nós estamos adentrando no campo da ética empresarial. Foi ética a conduta da companhia? Para responder essa pergunta, vamos responder outras 3. A letra A diz: independente da iniciativa do profissional, a organização tinha o dever de lhe comunicar que ele não seria promovido. Afinal, ele estava estacionado há um bom tempo no cargo de gerente e estava perdendo oportunidades profissionais. Os diretores tinham a obrigação de lhe dizer o que pensavam nele, por exemplo, numa avaliação de desempenho. É um aspecto de habilidade, né, de habilidades, né, interpessoais, comportamentais, soft skills. Poderia muito bem ser abordada numa avaliação de desempenho. Ao silenciar e deixá-lo estacionado no mesmo cargo por um longo tempo, a empresa causou-lhe algum dano, por exemplo, humilhação, ou prejudicou sua carreira profissional ou seus rendimentos, porque um diretor ganha muito mais que um gerente. Essas perguntas ficam para nós respondermos no intervalo da nossa aula, enquanto nós retornamos para a próxima aula para darmos continuidade a essa reflexão. Vou terminar essa primeira aula
com essa frase: sem transparência, a verdade não aparece. Com certeza, a empresa não agiu de modo transparente com o colaborador, embora o colaborador não tenha se ajustado, digamos assim, à cultura organizacional oculta da empresa, está bem? Aquele abraço carinhoso, não saiam daí. Tchau!